O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Vamos ouvir de novo o refrão desse salmo? Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse no início dessa missa, sou o Padre Evandro, aqui da comunidade Canção Nova. É uma alegria imensa receber a cada um de vocês, peregrinos, que vêm até o santuário do Pai das Misericórdias. Nós da comunidade ficamos muito felizes ao receber cada um de vocês. Meus queridos irmãos, nós estamos nesta semana, 31ª semana do Tempo Comum, nesta quinta-feira, aqui na comunidade, dia de adoração, quinta-feira de adoração, e nós estamos tendo contato com uma leitura onde o apóstolo vai dando um testemunho de sua vida. Paulo vai trazendo para nós, nessa carta aos Filipenses, que ele possuía muitas coisas. Ele era fariseu, ele tinha um status, porque ele era judeu, fazia parte do judaísmo, e mais do que isso, ele conseguia envolver as pessoas com tudo aquilo que ele realizava. Realmente, era um fariseu zeloso. Porém, ele também vai dizendo para nós que aconteceu em determinado momento de sua vida uma grande mudança. No caminho para Damasco, Paulo encontra com uma pessoa, nosso Jesus. E a partir daquele momento, tudo muda da sua vida. Aquilo que era importante não tem mais tanta importância. Aquilo que poderia ser realizações terrenas não existe mais. O que existe é um grande amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Penso que cada um de nós, também quando tivemos o nosso encontro com Deus, e eu tenho certeza que você teve o seu encontro com o Senhor, nós fizemos também uma opção definitiva, como fez o apóstolo Paulo. Essa opção que Paulo fez, considera, segundo a leitura de Filipenses que nós acabamos de ouvir, considera tudo como perda, porque o maior ganho que ele conseguiu foi estar na presença de Cristo. Cristo deve ser tudo na nossa vida. E nós devemos fazer da nossa vida um total agradecimento
a esse Deus. É muito interessante porque tem uma passagem ali de Paulo que ele diz assim, olha, morrer para mim é lucro, porque viver é Cristo. E ele resume muito bem nesse finalzinho dessa leitura que nós acabamos de ouvir. Considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo, Cristo Jesus, o meu Senhor. Qual foi a última vez que você, ao se encontrar de manhã cedo, sei lá, à tarde, à noite com Cristo, pôde falar exatamente como São Paulo? O meu Senhor, o meu Jesus Cristo, aquele que é dono da minha vida. De certo, nós fazemos as nossas orações, graças a Deus, participamos das santas missas, nós adoramos o Senhor Jesus Cristo, mas Deus quer muito mais do que isso hoje na sua vida. O que Deus quer é uma adesão total, verdadeira, definitiva. E não ficar olhando para aquilo que era. Ai, olha como eu era, olha o que eu tinha, olha como era antigamente. Não. A partir de então, deixar que os valores cristãos façam parte da nossa vida. E aí, é impossível não refletir, não fazer a pergunta para nós mesmos. Os valores que temos cultivados em nosso interior, depois que conhecemos Cristo, eles verdadeiramente refletem aquilo que nós somos, isto é, cristãos. Temos nos desviado do caminho que um dia nós escolhemos, e aí cada um escolhe para si, né? Escolhemos para a nossa vida. Hoje nós precisamos, como o apóstolo Paulo, verificar dentro do nosso coração como tem sido as nossas escolhas, o nosso testemunho, as nossas ações, para que assim a gente reflita e responda: não, verdadeiramente, tudo aquilo que faço reflete aquilo que sou. Depois nós temos o Evangelho de hoje. Ele é muito bonito, mas ele começa ali com uma crítica, justamente dos fariseus para com Jesus. Porque Jesus, ele era aquele que era de todos, né? Ele ia em qualquer lugar, não existia barreira para Jesus. E ele estava ali com os publicanos e com os pecadores. E aí os fariseus começam a criticar. Como é que esse aí anda, né? Com esse tipo de pessoa? Meus queridos, Jesus Cristo, ele veio para nós. Ele morreu na cruz para que cada um de nós pudéssemos ter acesso à salvação. E aí ele continua, nesse mesmo texto, dizendo de duas parábolas, que na verdade são três. Hoje aparecem duas, mas são três. As parábolas do Pai misericordioso. As parábolas da misericórdia. A primeira parábola, muito interessante, fala de um pastor que vai procurar uma ovelha que estava perdida. Mas a parábola diz que ele deixou as 99. Então eram 100, uma se perdeu e ele vai exatamente atrás dela. Ao encontrar esta ovelha, eu achei essa parte da parábola mais expressiva. Ele pega essas ovelhas e coloca no ombro. Meus queridos, talvez a gente possa se reconhecer como esta ovelha. Esta ovelha que nós acabamos de ouvir dessa parábola do Evangelho de hoje, onde precisamos do cuidado de Deus, e muitas vezes esse cuidado é exatamente nos colocar em seus braços, nos apertar em seu peito, porque não temos nem forças para voltar à casa do Pai. Talvez hoje o que Deus queira falar para mim, para você, é que Paulo, ele precisou passar por um momento de crise
para reconhecer Jesus como seu Salvador. Mas que talvez nós, afastados de Deus, por escolhas erradas, por situações difíceis, não tenhamos nem a possibilidade de voltar para a casa do Pai, para Deus, o nosso Salvador. Nesta hora, segundo a parábola de hoje, Deus nos coloca em seus ombros. Talvez o cansaço, talvez tudo aquilo que a gente tem vivido nos faça perceber que não temos forças para retornar a Deus. É Ele que vai atrás de quem está perdido. É Ele que vai atrás daqueles que precisam de mais uma chance. Não sei se você se reconhece assim hoje, mas eu queria também citar a segunda parábola que aparece no Evangelho de hoje. Uma mulher perde uma moeda de prata, e aí parece que ela fica meio, sem rumo. E sai procurando, varrendo, abaixa aqui, limpa aqui. Quem limpa a casa sabe como é que é, né? Pois é. De repente encontra, e aí com muita alegria, ela faz festa com as pessoas que estão próximas a ela. A mesma festa que Jesus faz quando um filho perdido volta para sua casa. Nós queremos, a exemplo de São Paulo, reconhecer Deus como tudo na nossa vida. A primeira leitura fala isso para nós. Mas também saber que, se por acaso a gente se perdeu no meio do caminho, se por acaso as realidades que a gente viveu foram tão difíceis que a gente não sabe nem como retornar, Deus está presente. E a gente sabe que pode voltar com a ajuda dEle. Você, que talvez venha de longe ou de perto, chegou à Canção Nova. Chegou ao santuário do Pai das Misericórdias. Chegou a um lugar de acolhimento que é capaz de fazer com que você possa perceber que Deus está te acolhendo, te amando. Como Ele acolhia e amava tantos publicanos, tantos pecadores. É a certeza de que nós temos um Deus que está sempre disponível a nos ajudar, possa tocar o seu coração nesse momento. E se for preciso, se for necessário, busque a confissão. Retorne definitivamente para os braços do Pai. Porque é esse Pai, o Pai das misericórdias, que vai fazer com que você se alegre e se torne verdadeiramente feliz. Feche seus olhos por um instante, incline a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e deseje voltar para a casa do Pai. A Salete Ferreira tem uma música linda que fala da volta para a casa do Pai, né? Pai das misericórdias. Eu não sei cantar essa música não, um dia eu vou aprender, quero até cantar com ela. Mas, independente da gente ter música ou não nesse momento, se coloque aí como o mais necessitado, como aquele que mais precisa. Deus hoje vem ao teu encontro, como Ele foi até aquela ovelha, lá longe, e não sabia como retornar. Talvez estava até com as patas quebradas, suja, cansada. Mas hoje é alcançada por esse Pai, que não sabe fazer outra coisa na vida, a não ser amar os seus filhos. E eu te peço, Pai, cuida de cada uma dessas ovelhas, de cada um desses filhos, e que assim, cheio de coragem, a gente retorne para a alegria do Pai, que está sempre esperando a cada um de nós.
Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que fazes na nossa vida. Nós te agradecemos. A certeza é de que esse amor é imenso e que nada, ninguém, nenhuma escolha errada é capaz de nos separar do amor de Deus. Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai, Volte para a casa do Pai. das misericórdias, Volte para Deus. Deixe tudo. Pai das misericórdias, Pai Repita isso. das misericórdias. Eu quero ouvir a sua voz. Cante com a Rogerinha. Pai das misericórdias. Nós estamos voltando, Pai, para sua casa. Pai das É misericórdias. a casa do Pai, é a minha casa, é a casa de Deus. Pai, Independente de como das estamos, misericórdias, nós somos acolhidos, nós somos amados. É o Senhor, Pai é Deus. das misericórdias. Bendito e louvado seja. Bendito e louvado seja o amor de Deus por cada um de nós.